E vamos lá falar desse livro. Já comentei em alguns outros vídeos, né, sobre ele, mas não fiz um vídeo específico sobre ele, que é o livro de Números. O livro mais temido da Bíblia, o livro que muita gente pula por causa do nome. E olha que interessante. Esse nome, Números, ele é tradução para o português, né? Porque no hebraico o nome dele coloquei aqui para não esquecer. Bemidbar. Bemidbar. O que significa esse nome? Bemidbar. Significa literalmente no deserto. Então, esse livro poderia chamar No Deserto, o livro do deserto, né? O livro das coisas que aconteceram no deserto. Mas, como eu prefiro e gosto de chamar, e já nomeei esse nome agora, nós vamos aqui entre nós chamar o livro de Números de o livro das estrelas. Lembra? A gente tá contando as estrelas aqui, né? A promessa que Deus fez para Abraão lá atrás, né? Falei disso em Josué também, no vídeo sobre Josué, que era para Abraão olhar para as estrelas, tentar contar as estrelas se ele conseguisse, e Deus falou: a sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas. E aqui a gente está contando as estrelas. Estamos contando os descendentes de Abraão, estamos mostrando aqui, estamos vendo, né? Deus está escrevendo aqui para nós que ele é fiel, que ele cumpre todas as promessas que ele faz. Então, a gente já começa andando, né, nesse deserto e a gente vê isso, tá? Primeira coisa, não esqueçam, Bemidbar, no deserto, é o nome do livro. E aí, o que acontece? Bem no início já acontece algo extraordinário. Deus começa a organizar. Ele coloca o tabernáculo no meio e as tribos ao redor, né? Então a gente vai ter a organização do acampamento, as tribos, cada tribo em um lugar do acampamento e o tabernáculo no meio. Gente, o que isso quer dizer? O que isso nos diz? Que para tudo na nossa vida, nós precisamos colocar o Senhor no centro. Deus vem primeiro, Deus vem no centro. O centro da nossa vida deve ser um trono para o Senhor sentar e habitar e reinar, né? Então, eles não tinham GPS nessa época, eles eram guiados por uma nuvem. Ai, gente, é lindo demais. Por uma nuvem de dia e fogo à noite, né? Se a nuvem levantava, eles levantavam e caminhavam, marchavam no deserto. E se a nuvem parava, eles acampavam ali no deserto. Então, eles eram guiados pela nuvem e pelo fogo. E esse ser guiado pela nuvem, pelo fogo, o que ele fala pra gente, né? De tipo assim, você não sabe quantos dias você vai ficar andando, você não sabe se vai ser 1, 2, 3, se você vai levantar acampamento hoje e amanhã parar, você não sabe se vai ficar 4 dias andando e depois parar. Isso fala sobre obediência e paciência, né? Porque eles tinham que ter paciência para chegar, eles não sabiam quando eles iriam chegar e eles precisavam ser obedientes ao que Deus estava fazendo, aos comandos de Deus, né? Então isso fala muito disso. E aí, justamente, justamente por precisar dessas habilidades, né, de paciência e de obediência, que as coisas começam a sair ali dos eixos. O que acontece? A crise de mentalidade que eles começam a sofrer. Lembrando que eles eram escravos no Egito, Deus mandou Moisés para libertá-los da escravidão, tá? Eles deixam de ser escravizados para serem um povo livre. Porém, o que acontece? Os estudos, gente, hoje já provam há muito tempo, né, que essa caminhada do Egito até a Terra Prometida, ela era para durar 11 dias. 11 dias, eles chegavam e pronto. Então, a gente se pergunta, né, lendo ali números, por que então que durou 40 anos? 40 anos, uma jornada de 11 dias foi durar 40 anos? E aí a gente vê essa crise de mentalidade por parte dos israelitas, por parte do povo de Deus. O que acontece? Algo que a gente ouve muito, tem uma expressão no Brasil que eles falam assim, né?
Você sai da favela, mas a favela não sai de você. Vocês já ouviram isso? Quem já ouviu rap aí, né, alguma vez na vida, já ouviu isso, né? A pessoa sai da favela, mas a favela não sai dela. A escravidão acaba, mas a, o, a raiz de escravo não sai da pessoa, sabe? Então, eles saíram do Egito fisicamente, mas o Egito estava espiritualmente dentro deles. É mais fácil tirar o povo literalmente de um lugar do que tirar o lugar de dentro do povo. Então é isso que aconteceu. Eles foram tirados do Egito, estavam sendo levados para a Terra Prometida. Mas o Egito estava dentro deles, estava na mentalidade deles. E eles começaram a sofrer. Eles começaram a sofrer, a reclamar, a murmurar. E aí a gente vê uma questão humana, né, gente? Isso acontece comigo, com você, com todo mundo. A gente, muitas vezes, nós seres humanos, preferimos, isso aqui é muito sério e é muito comum, acontece demais. Muitas vezes nós, enquanto seres humanos, né, nós preferimos o sofrimento conhecido do que a estranheza da liberdade, sabe? A gente prefere ficar num relacionamento abusivo, num relacionamento sofrido, num relacionamento difícil, do que tentar um relacionamento novo, do que tentar. E às vezes nem só relacionamentos, né? Mas um emprego que a gente tá mal, tá se sentindo mal, tá sofrendo, tá nos incomodando, mas a gente já conhece, a gente conhece as pessoas, a gente conhece o lugar, a gente tá ambientado, a gente tá acostumado, e aí a gente acha melhor ficar ali naquele lugar opressor do que escravo, né, daquele lugar, do que tentar a liberdade do desconhecido, porque o desconhecido é assustador. Então, nós, enquanto seres humanos, a gente faz isso, essa escolha. A gente muitas vezes escolhe o sofrimento conhecido em detrimento a uma liberdade incerta, porque por medo do que essa liberdade vai trazer, como que eu vou ter que reagir, como que vai ser. E assim estava a mentalidade do povo, né? E o ponto mais crítico dessa história de Números é quando Moisés envia os 12 espias para espiar a terra, bem no início ali, né? E aí esses espias voltam, dos 12, 10 voltam amedrontados, falando, desanimando, nós somos gafanhotos, nós somos como gafanhotos para aqueles gigantes. É uma terra de gigantes, nós seremos esmagados. Enquanto de 12, apenas dois, né? Caleb e Josué, os únicos que vão falar não, os únicos que olham com os olhos da fé, os únicos, dois, gente, de 12. Só dois, são os únicos que falam, pela fé nós vamos conquistar. Se o Senhor prometeu, Ele vai nos dar. É uma terra abundante, é uma terra boa. Gente, a Bíblia fala que precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva. Então imagina, 2 homens para carregar um cacho de uva numa terra como o Senhor tinha prometido, uma terra abundante, uma terra fértil. E somente esses dois enxergaram, e essa rebeldia e essa incredulidade, principalmente porque a terra desmaiou, né? Fala que a terra desmaiou. As pessoas desmaiaram de temor, de horror, de incredulidade, porque eles pensaram assim: se é uma cidade tão forte, com pessoas tão fortes, nós não vamos conquistar essa terra, nós seremos esmagados por eles. E aí, por causa dessa desobediência, dessa incredulidade e de toda a rebeldia do povo que na hora falou que não ia mais, né, já desacreditou de toda a promessa que Deus havia feito, foi que eles andaram 40 anos no deserto. Porque aí o Senhor esperou até que morresse todo mundo que saiu do Egito, né? Todo mundo que estava ali, adultos, que falaram que não ia entrar na terra, que duvidaram da promessa de Deus, eles morreriam então no deserto. É como se Deus estivesse falando assim, que é como se Deus estivesse querendo acabar com essa mentalidade escravocrata, né? Na verdade, nem escravocrata, né? Porque escravocrata é quem escraviza. De escravidão mesmo, de escravo, mentalidade de escravo, morresse no deserto para que uma mentalidade de livre, de pessoas libertas que vão possuir a terra prometida pudesse renascer e sim entrar na terra prometida, né? E aí acontece 2 curiosidades que eu quero comentar com vocês, que é
A primeira, acontece várias coisas sobrenaturais, né, gente? Não dá pra falar de tudo, assim, é muita coisa, é muito louca, essa caminhada no deserto é muito louca, é muito surreal. Mas no meio do caminho acontece, assim, coisas que se a gente fosse, né, viver hoje, eu acho que a gente ficaria assim, meu Deus. Mas o povo reclama, 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 né? O tempo todo a gente vê essa murmuração, reclamação. E aí, em uma dessas reclamações, Deus manda serpentes para matar o povo, né? Para picar o povo e morrer. E aí, Deus manda Moisés construir uma serpente de bronze em uma haste, assim, né? Ele põe uma haste, põe a serpente de bronze. E depois eu vou ver se eu acho uma foto para mostrar para vocês, um vídeo, né? Que deve ter. Aí o povo deve ter feito na internet. Mas é muito interessante. E aí manda o povo olhar para ela. Então o povo tem que olhar para a serpente de bronze e aí o povo seria curado. Isso traz um símbolo forte de foco e fé, né? De que a pessoa tem que acreditar. A pessoa tem que crer que se ela olhar para aquela serpente de bronze, ela vai ser curada. E aponta para Cristo também, porque Cristo fala lá nos evangelhos que ele seria como essa serpente, né? Levantada. Ou seja, quem olhar para Jesus Cristo é curado. Quem olhar verdadeiramente, né? Quem olhar para ele e encontrá-lo vai ser curado. Então, essa serpente aqui, por mais esquisito que seja, né, gente? Deus mandar fazer uma serpente de bronze para as pessoas olharem e serem curadas, mas ela aponta para o próprio Cristo, que também foi levantado, né, num madeiro, e ao olharmos para ele, nós somos curados também. E o outro fato que é muito. Não tem como não falar dele, é da jumenta de Balaão, né, gente? Que Deus usou a jumenta para falar com ele. Balaão, cabeça dura, Deus mandou, não vai. E pronto, gente, eu acho tão interessante que Deus já falou para ele, não vai. Aí ele pega e, ao invés de ele responder, não vou, não vou, não vou, e ser enfático, né? Não vou e pronto. Ele fala, não vou, aí o pessoal insiste, aí fala, eu vou falar com Deus, eu vou consultar a Deus. E quantas vezes a gente não faz isso, né? Deus já falou, olha, isso não é para você. Essa porta de emprego não é para você. Esse caminho não é para você. Esse amigo não, essa pessoa não é amigo para você. Essa pessoa não é certa para o seu relacionamento. Mas eu quero tanto aquilo que eu ignoro a voz de Deus, né? E aí eu vou e entro num relacionamento, entro num trabalho, entro num caminho, tomo uma decisão totalmente fora da vontade de Deus por conta própria. E foi isso que Balaão fez. Ele foi e aí ele começa a ir, quase ele é morto porque tem um anjo com uma espada, mas ele não vê, a jumenta viu. Ele espanca a jumenta e a jumenta fala com ele, fala, quantas vezes eu fiz isso com você? Quantos anos você anda comigo? Quantas vezes eu... Aí ele, nunca, mas por que você tá fazendo isso agora? Achando que a jumenta tava, tipo, curtindo da cara dele, né? E aí o anjo aparece para ele e fala que ele só não morreu por causa da jumenta, né? Isso é muito interessante, meu Deus. E a gente vê, assim, como Deus usa o extraordinário para proteger o seu povo, mesmo quando o povo não merece. Porque Balaão estava indo amaldiçoar o povo, ele estava sendo contratado para amaldiçoar o povo de Israel. E Deus fez de tudo para ele não amaldiçoar. Todas as vezes que ele foi amaldiçoar, ele abençoou ao invés de amaldiçoar. E a gente vê como Deus protege o povo dele, mesmo sem merecer. É incrível, né? Incrível. E aí, para fazer jus ao nome, mais uma vez, né? No começo a gente tem a contagem das tribos, né? O censo ali de todo mundo que saiu do Egito. E o livro, ele termina com o censo também, mas um novo censo, agora com a contagem da nova geração. Aqueles que nasceram no caminho, né? Então, aqueles que nasceram no caminho, gente, em teoria, era para eles serem as pessoas que confiam em Deus, né? Que viram todo o agir de Deus no deserto, que foram sustentados pelo maná, que viram a nuvem, que viram o fogo, né? Então, esse povo que era para ser quem acreditou, quem aprendeu a confiar, lógico que teve muitos, né? A gente vai ver lá na frente que não foram todos que se corromperam, né? Tem muita gente ali que crê em Deus de verdade, que tá seguindo ali para a terra prometida, crendo que eles vão conquistar. Então, essa nova geração é essa, que aprendeu a confiar no Senhor, estão na fronteira da Terra Prometida, prontos para conquistar, né? Então, ali, o livro de Números acaba dessa forma.
E aí, o que que o livro de Números tem a nos dizer, então? O que que a gente aprende com esse livro? Por que que a gente precisa ler esse livro? Né? Além do que eu já falei, de ser uma promessa se cumprindo, de ser a conclusão, o número mesmo, a contagem daquilo que Deus prometeu. Uma coisa importante que esse livro nos ensina, até o nome dele em hebraico fala, né, que é no deserto, é que o deserto, ele não é um lugar de punição. Deus não nos leva ao deserto para nos punir. Ele nos leva ao deserto para nos transformar, para nos preparar, sabe? A gente vê o tempo todo, Deus está organizando o povo. Deus está tirando a mentalidade de escravo para a mentalidade de povo de Deus, de povo livre, mais organizado. Deus é um Deus organizado. Ele organiza o arraial, ele organiza os acampamentos, ele organiza a estrutura do local, as tribos. Então, Deus usou o deserto para preparar, ele preparou aquela nova geração, a mentalidade deles para entrar na Terra Prometida, para poder entrar com fé que eles iriam conquistar aquilo que o próprio Deus prometeu para eles. Então, toda vez que a gente estiver num deserto, né, que pode ser tantas coisas na nossa vida, uma doença, um desemprego, uma falta de algo na nossa vida, uma doença mental, uma doença física, uma perda, um luto. Toda vez que a gente estiver num deserto, a gente deve pensar nisso, que nós estamos sendo preparadas para algo. Deus está nos preparando, Deus está nos organizando, nos modificando, nos transformando. Então, Deus usa o deserto para nos transformar, para nos preparar. E outra coisa que a gente aprende com esse livro também é que às vezes Deus faz a gente dar voltas, né? Pra gente aprender uma coisa, aprender a obedecer, aprender a confiar, aprender que a força que a gente precisa para fazer as coisas não vem de nós, mas dele, que é quem nos sustenta. A força que a gente precisa para vencer em tudo, gente, para vencer na vida, para viver, porque não é fácil viver, não é fácil enfrentar a vida, acordar e a luta. Então, a força que a gente precisa para acordar, para viver, para lutar, para fazer tudo que a gente precisa, para cumprir os próprios planos e projetos e propósitos que o Senhor tem para nós, a força vem dele. A gente precisa depositar a nossa confiança nele, saber que a força vem dele, não de nós. Então, o fato também de andar 40 anos dando volta no deserto, porque eles ficaram dando volta, né? Porque, como eu falei no começo do vídeo, eram 11 dias chegavam. Essas voltas também falam disso, de aprender a confiar, aprender a obedecer, aprender a crer, né? E aí eu queria deixar uma pergunta, né, para você hoje, então. Você ainda... Eu queria que você pensasse, assim, qual é a coisa, qual é alguma coisa, tenta pensar o que tá faltando aí para você deixar morrer no seu deserto, para conseguir viver a sua promessa, porque Deus tem uma promessa para você, tem uma promessa para mim, assim como ele tinha uma promessa para Abraão. Só que várias coisas precisaram morrer ali no deserto para que a promessa se cumprisse lá em Josué. Tanto pessoas, como sonhos, como mentalidade, como pensamentos, né? Modo de vida, vícios, várias coisas precisaram morrer ali no deserto para que essas pessoas alcançassem, enfim, a tão sonhada promessa. E você? O que é que hoje você precisa matar? O que é que hoje precisa morrer dentro de você para que você alcance as promessas que Deus tem para você? Eu espero que você pense nisso com carinho, peça a Deus, peça ao Espírito Santo para trazer luz para a sua vida, para que você possa saber, para que você possa reconhecer o que é que falta morrer dentro de você que está te impedindo de alcançar as promessas que Deus tem para a sua vida. Amém? Então é isso. Até o próximo livro, então. Meninas, um abraço.